E nesse espaço nós estamos aqui com o Sérgio Moraes. Sérgio, prazer em tê-lo aqui no programa. O Sérgio que faz parte da equipe aí que está colaborando conosco nesse espaço conversando sobre contabilidade. Porque contabilidade é uma coisa importante para todos nós e sobretudo para as nossas empresas. O Sérgio, nós estamos nos aproximando daquele período em que as empresas têm que dar contas ao leão, quer dizer, ao imposto de renda. E naturalmente que o contador ele tem várias alternativas, várias opções e vantagens para os seus clientes, de forma a que possa fazer o acerto com o leão, o acerto com o imposto de renda, sem ter maiores prejuízos e sem pagar, inclusive, a mais. Muita gente paga, às vezes, a mais porque não sabe a alternativa correta de estabelecer os limites de lucro real, lucro presumido e essas coisas, para então incidir o imposto de renda a ser pago. Vamos começar pelo cálculo do lucro real. Como é que se faz? Quais as vantagens? Pois não. No lucro real, como o próprio nome o diz, a base de cálculo do imposto é feita em cima do lucro, ou seja, o resultado a diferença entre a receita e a despesa. Sobre isso, incide 15% de imposto de renda e 9% de contribuição social. Quando o lucro passa de 20 mil no mês, sobre essa diferença adicional, há uma incidência, um adicional de imposto de renda de 10%. Existem duas formas dentro do lucro real de fazer a opção. Uma delas é o lucro real trimestral, que é considerado, e o lucro real anual, por estimativa. No lucro real trimestral, ela é considerado o trimestre como um período fechado e como se fosse o encerramento de ano. O que ocorre nesse regime? Quando a empresa, porventura, tenha prejuízo num trimestre anterior, ele não pode utilizar esse prejuízo no trimestre seguinte, porque foi considerado um regime fechado. Só pode utilizar 30% desse prejuízo. Ora, com isso o governo quis antecipar imposto, uma vez que ele não permite que a empresa absorva todo o seu prejuízo para diminuir o seu imposto. Na empresa de lucro real anual? O lucro real anual, então, a cada período, né, digamos que vai acontecendo, tipo em janeiro, né, é feito o cálculo sobre a receita e despesa aplicado o imposto. Em fevereiro, digamos, é feito o período de janeiro a fevereiro, é considerado, sempre vai se acumulando o período no ano em si. Dentro do lucro real, o PIS e COFINS, eles são maiores do que o valor das alíquotas que são aplicadas no lucro presumido. Né? Foi na época, né, os empresários reivindicavam muito, né, que houvesse, digamos assim, não houvesse aquela cumulatividade do imposto, então o governo acabou cedendo, mas em compensação aumentou as alíquotas. Na prática, o que se observou é que acabou aumentando o imposto efetivamente, né? Então, mas no caso do PIS e COFINS, apesar da alíquota ser maior, a exemplo do ICMS, ele também permite que se aproveite em créditos, né, para diminuir um pouco o imposto, a alíquota total a pagar. Sérgio, e dentre essas duas alternativas de lucro real, de apuração do lucro real para efetivamente acertar as contas com a Receita Federal, qual delas tu recomendaria? Bom, no meu entender, a opção melhor é do lucro real anual, uma vez que ela te dá uma melhor administração tributária. Não ocorre esse represamento do imposto, né? Salvo o melhor juízo, eu entendo que é o lucro por estimativa anual. E com relação ao lucro trimestral, qual é a vantagem que o empresário tem? Bem, só comentando a respeito do lucro ainda do real anual, né? Tem uma particularidade que alguns profissionais e empresários não percebem que, mesmo na modalidade ter feito a opção pelo regime anual, existe no artigo número 2 da Lei 9.430, de 1996, uma cláusula que diz assim, poderá também, em determinado mês, fazer a apuração com base nos mesmos percentuais do lucro presumido, se esse imposto for menor, desde que, no final do ano, se faça o ajuste anual, né? Então, existem empresas que têm, assim, sazonalidade,
Ou seja, tem picos de venda que pode ser que em determinado mês seja vantajoso pagar pelo faturamento e não pelo lucro, o lucro em si, né? Então, isso a gente tem observado que tem colegas, né, empresários que desconhecem essa modalidade. E agora sim, a vantagem do lucro real trimestral. Tá. Eu entendo que só tenha uma única vantagem, que é a do fluxo de caixa. No lucro real anual, tu paga o janeiro, tu tens que pagar em fevereiro. Por isso que a opção seria em fevereiro, através do pagamento do DARF. No lucro real trimestral, tu pagaria somente em abril. Então, eu entendo que a única vantagem seria o caixa da empresa. Aliviar o caixa da empresa. Mas essa vantagem só existe no primeiro e no segundo mês, porque no terceiro mês já vai vencer em abril, como é também nas duas modalidades. Tá certo, eu acho importante esses esclarecimentos. Mais alguma coisa em relação a lucros ou não? Sim, na verdade, o que eu viu é a complexidade que existe em diversas formas de tributação, sendo que no lucro real já existe duas também. Então, a gente observa que para tomar uma decisão é muito importante que se consulte o profissional da área contábil, porque ele é que está melhor equipado para escolher a melhor sugestão e opção para o seu cliente. E aí você mostra a importância do contador nas empresas, sejam elas de que tamanho forem. O contador é fundamental. Sérgio, muito obrigado para ti, um grande abraço. Okay. E até a semana que vem com o nosso... Pode ficar um pouquinho mais aí, com o nosso Conversando sobre Contabilidade.